Meu nome é Emerson, sou do quarto período de enfermagem e agora vou falar um pouco sobre a história da doença renal crônica. O termo nefrologia foi eventualmente utilizado no século XIX e com isso sua história como especialidade médica começa a partir da década de 40 do século passado e alcançou avanços imensuráveis entre as décadas de 50 e 70. Com isso, o reconhecimento das doenças renais como síndrome clínica era classificada pela seguinte aforisma: bolhas na superfície da urina que indicavam a doença dos rins e sofrimento prolongado. Com a documentação da associação entre edema, proteinúria e alteração da morfologia renal. Esse marco histórico gerou a nefrologia que conhecemos hoje. Com o passar dos anos, aconteceu a primeira filtração artificial realizada com sucesso através de uma máquina de hemodiálise, que foi realizada pelo holandês William Kolff em 1943. A técnica também foi utilizada pelo brasileiro Tito Ribeiro de Almeida, nos Hospital das Clínicas de São Paulo. Outro marco importante na nefrologia foi o primeiro transplante renal realizado, em 1954, na cidade de Boston, pelos professores Joseph e John. Já no Brasil, as primeiras experiências com transplante renal só veio acontecer 10 anos depois, em 1964, no Hospital de Servidor Público Estadual do Rio de Janeiro, e no ano seguinte, em 1965, no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Oi pessoal, me chamo Evelyn, sou estudante de enfermagem do segundo período aqui da Univisa. Eu vou falar um pouco sobre a introdução da DRC. A doença renal crônica consiste em lesão renal com perda progressiva e irreversível da função do rins e pode acontecer de forma rápida ou lenta. A DRC é estratificada em fase: perda de reserva renal, doença renal crônica, insuficiência renal e uremia. Nas duas últimas, o impacto clínico é evidente. Em sua fase mais avançada, chamada de fase terminal da insuficiência renal crônica, o rins não consegue mais manter a normalidade do meio interno do paciente. Segundo o nefrologista Marcos Lamar, recentemente foram definido o critério para avaliação e estratificação da doença renal, baseado na taxa de filtração glomerular. Definindo a DRC em 5 estágios, no estágio mais precoce, o organismo consegue adaptar-se à pouca manifestação clínica da doença. A partir daí, o desequilíbrio da homeostase interna, progressivamente, em um impacto clínico, resultando em retenção de líquido e resíduo no organismo. Pacientes idosos apresentam alta prevalência de DRC. Isso ocorre pois o processo de envelhecimento se associa às alterações estruturais e fisiológicas renais que impactam o funcionamento do rins. Um dos problemas da doença renal é que geralmente não apresenta sinais ou sintomas aparentes. Segundo o dado da Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 1 em cada 10 pessoas tem algum tipo de comprometimento no sistema renal. E, atualmente, cerca de 120 mil pessoas passam pelo tratamento de diálise. Cerca de 70% dos pacientes que iniciam a diálise só descobrem a DRC quando estão com a função renal comprometida. Esse achado evidencia a importância de alertar e estimular os outros profissionais de saúde, principalmente os cardiologistas, os endocrinologistas, os clínicos gerais, inclusive os médicos de família e os urologistas, que em regra manejam pacientes dentro do grupo de risco da DRC, explica o médico. Oi pessoal, meu nome é Maria Gabriela, eu sou do segundo período de enfermagem da Univisa e vim falar sobre a epidemiologia da DRC e hemodiálise. Bem, o que é epidemiologia? Epidemiologia é o estudo de diferentes fatores que intervêm na difusão e propagação de doenças. Levando para o lado da hemodiálise, nós temos os dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a SBN, que publicou em 9 de março de 2022, onde fala que no Brasil, cerca de 150 mil pessoas fazem diálise. São cerca de 850 milhões de pessoas que sofrem de doença renal crônica, a DRC, no mundo, e mais de 10 milhões no Brasil. A SBN afirma que as estatísticas revelam que 1 a cada 10 pessoas no mundo sofre com DRC, enquanto no Brasil essa incidência cresce 8% ao ano. E um levantamento indica que casos de novos pacientes no Brasil que fazem hemodiálise apresentam diabetes ou hipertensão como causa, além da maior incidência ser acima dos 65 anos. Uma tabela publicada pela Revista da Enfermagem, o FPE Online de 2015, onde fala sobre a descrição das variáveis numéricas sociodemográficas dos pacientes em tratamento por hemodiálise, onde foram entrevistados no gênero masculino 76 homens, no gênero feminino 67 mulheres e no total 143 pessoas.
cuja média obtida do gênero masculino foi de 49,42, no gênero feminino 50,06 e no total 49,72. Em relação ao tratamento por hemodiálise, a mediana foi de 48, com variação entre 6 a 179 meses completos. Essa segunda tabela também da revista da enfermagem, o FPE Online de 2015, onde apresenta a caracterização da doença renal crônica e da hemodiálise dos pacientes em tratamento, cujo tempo de realização da hemodiálise em meses obteve a média de 58,3. As principais causas foram hipertensão arterial, no percentual de 62%, diabetes mellitus tipo 2, no percentual de 15%, rins policísticos, no percentual de 11%, e já as comorbidades de maiores destaques foram hipertensão arterial, no percentual de 60%, déficit visual, 32%, diabetes mellitus, 19%, e insuficiência cardíaca, 13%. A patogemia da doença renal crônica é a perda progressiva da função renal devido à deteriorização e destruição dos nefróis, que são as unidades funcionais do rins. Quando os rins perdem sua capacidade de realizar sua função, elimina as toxinas que são liberadas pelo metabolismo, é necessário submeter-se o doente a um tipo de tratamento que substitua a função renal. As principais doenças que estão alterando a função renal estão glomerulonefrite crônica, anemia, hipertensão arterial, processo renais obstrutivo crônico, diabetes mellitus, doenças hereditárias. Em resumo, a DRC é o resultado final de múltiplos sinais e sintomas decorrentes da incapacidade renal de manter a homeostase interna do organismo e, uma vez instalada, é necessário um tratamento contínuo para substituir a função renal. A DRC é considerada uma condição sem alternativa de melhoras rápidas, de evolução progressiva, causando problemas médicos, sociais e econômicos, já que também atinge jovens em idade produtiva. A doença renal causa elevadas taxas de morbimortalidade e tem significativo impacto negativo sobre a qualidade de vida relacionada à saúde. Tais transtornos na vida cotidiana do paciente têm motivado estudos sobre a qualidade de vida, mas pouco sabe-se a respeito da reabilitação desse paciente durante a hemodiálise. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samara, eu curso o segundo período de enfermagem aqui na Univisa. Eu vou falar um pouco sobre sintomatologia da doença renal crônica. Bom, os sintomas da doença renal crônica se desenvolvem lentamente e não são específicos da doença. Algumas pessoas, ou a maioria delas, não apresentam sintomas e são diagnosticadas por um exame laboratorial. Bom, como eu falei anteriormente, em alguns casos realmente não se há a presença de sintomas, mas o paciente pode apresentar no corpo fadiga, mal-estar, a perda de apetite, pressão alta ou distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, água e eletrólitos. Também é comum o excesso de urina, a incapacitação de se desenvolver, um inchaço, o líquido nos pulmões, perda de peso não intencional severa ou soluço. Os pacientes que apresentam pressão alta, diabetes, excesso de peso, fuma, têm mais de 60 anos, ou então há um caso na família de uma doença renal crônica, devem imediatamente fazer o teste da doença renal crônica. Portanto, como eu falei inicialmente, raramente a gente vai apresentar os sintomas da doença renal crônica. A gente pode sentir às vezes uma fadiga, um mal-estar, uma perda de apetite, mas realmente é muito raro os pacientes sentirem esse tipo de sintoma. Então, por isso que é muito importante ficar atento aos casos na família, aos fatores de risco como diabetes e todos esses outros fatores que vão contribuir para a doença renal crônica. Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Elza e eu sou estudante de enfermagem do segundo período aqui na Univisa. Eu vou falar agora com vocês um pouco sobre o diagnóstico da doença crônica renal. Para termos a certeza que aquele paciente possui a doença crônica renal, nós temos 3 tipos de procedimento. O TFD, que ele vai ser a taxa de filtração glomerular. Também temos o EAS, que ele vai ser o exame sumário de urina. E também vamos ter o exame por imagem, que ele vai ser a ultrassom dos nossos rins e também das nossas vias urinárias. A TFG é um indicador muito importante, pois ela ajuda a detectar, avaliar e tratar a doença crônica renal.
Nas partes clínicas, nas práticas clínicas, vai ser utilizado o meio da investigação da rotina com o auxílio das equações, que vai observar a concentração de cistanina C e creatinina sérica. A TFG ela é o padrão do diagnóstico da doença crônica renal e vai ser a partir da medida de depuração de substâncias que são filtradas livremente pelos glômerulos. E a partir disso, eles vão observar a quantidade que não são secretadas tubularmente. As equações, elas irão se ajustar de acordo com a etnia, substância corpórea, idade e gênero. Passar disso, ela deve ser realizada de rotina e também juntamente com a quantidade de albuminúria presente. Para finalizar a TFG, eu trouxe aqui uma tabelinha como funciona a equação para mulher e para homem e também os 3 tipos de equações que são mais utilizadas, tá, pessoal? A primeira, ela é bem antiga, o pessoal usava muito antigamente, mas parou de usar pelo fato de precisar de fazer uma correção para a superfície corpórea. E as mais utilizadas agora são a segunda e a terceira, que é a MDR simplificada e também a CKD-PI. São as mais utilizadas hoje em dia. Qualquer alteração parenquimatosa vai ser pedido o exame de urina ou até mesmo uma pesquisa de albuminúria, que vai ser a albumina presente na urina. A sigla EAS significa elementos anormais de sedimento. E esse exame urinário, ele geralmente é pedido para pacientes que correm o risco de ter doença crônica renal e até mesmo pacientes que são hipertensos e diabéticos. O exame sumário de urina ele também é pedido quando o paciente tem algum caso ou tem chance de ter pedras nos rins. Então aqui eu tô com um exame de urina, que ele também é chamado de exame de urina tipo 1. E aqui eles explicam tudo, como o material que é a urina, o método que ele é químico e microscópico, a maneira que é analisado, né? Também eles dão as referências quando é normal, né? E também o resultado do exame. Então aqui ele fala do exame físico, referente à cor da urina, aspecto, densidade, o pH, os elementos anormais, como a albumina, corpos cetônicos, glicose, hemoglobina, tudo isso ele dá no exame. O exame de imagem ele é pedido quando o paciente já possui alguma doença urológica ou até mesmo casos da família de histórias de doença crônica renal ou até mesmo de infecção urinária que sempre se repete. Aí, o de preferência que os médicos pedem são a ultrassonografia dos rins e também das vias urinárias. Para aqueles pacientes que eles possuem risco de ter a doença crônica renal, no primeiro exame ele não foi constado, é sempre bom, aconselhável que anualmente faça o exame da taxa glomerular e também fazer o exame de urina. É muito importante. Gente, peguei para dar um exemplo para vocês. Esse exame aqui, ó, esse aqui é sobre via urinária, que é do meu padrasto, que ele tem problema com pedras nos rins, então ele tem todos esses exames. E nos próximos slides eu também vou estar mostrando um ultrassom dele. Então aqui está falando um pouco sobre as vias urinárias e também especificando cada rins no que se encontra. Como por exemplo, no rins direito está falando que apresenta 3 ecos brilhantes que produzem sombras acústicas posterior. E ele também dá aproximadamente, assim pelo cálculo, que é de 0,9 centímetros. Então ele especifica quantos cálculos, tudo certinho, como dá para vocês verem aqui. Antes de falar um pouco quanto a essa ultrassonografia dele, eu também trouxe aqui para mostrar a vocês um pouco, ó, das pedras que ele já colocou para fora. Não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas tem uma que são bastante grandes. Isso é só uma parte de todas que ele já colocou para fora. E como dá pra... Não sei se vocês vão conseguir ver realmente aqui na ultrassom dele, mas nela mostra tudinho em cada rins, a quantidade de cada pedra que tem. E também, em cada lugarzinho que tem uma pedrinha, ele coloca um xizinho. Mas eu tentei escanear, mas ficou assim pra vocês, ó. Essa aqui é a ultrassonografia. Do mesmo jeitinho que tá aqui, eu escaneei pra ir. E dá pra vocês terem mais ou menos a noção. Aí eles também, essas duas fotos de cima,
a bexiga dele, tá? E as outras duas de baixo, algumas são do rim direito e outra do esquerdo. Oi, gente, me chamo Luciene, sou do segundo período do curso de enfermagem e vou falar um pouco sobre o tratamento da DRC. Há 3 formas de tratamento, que são a hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante. Como funciona a hemodiálise? A hemodiálise é um tratamento para manter um paciente com insuficiência renal crônica equilibrado ou para salvar a vida de um paciente com insuficiência renal aguda. A hemodiálise, ela funciona como um rim artificial por meio de uma máquina. Esse tratamento de terapia renal substitutiva é responsável por realizar a filtragem das substâncias indesejáveis do sangue. São necessárias 3 sessões por semana em torno de 4 horas. Durante esse tempo, a equipe estará monitorando a pressão arterial do paciente e o desempenho da máquina. Quando o tempo da sessão acabar, o paciente será desconectado e terá seus sinais vitais registrados novamente. Ela aponta que não apresenta reações, mas quando apresentados, os principais efeitos colaterais são pressão baixa, cãibra, fadiga, dor nas costas e dor no peito. A queda de pressão é o efeito mais frequente entre os pacientes que fazem hemodiálise, principalmente naqueles que ganham peso entre as sessões. Porém, conforme o paciente se adapta à terapia, as reações costumam desaparecerem ou serem cada vez mais raras. Já em caso de doenças renais crônicas, a hemodiálise é permanente. O tratamento somente é suspenso em caso de transplante renal. Também vou falar um pouco para vocês sobre a diálise peritoneal. A diálise peritoneal é um procedimento em que a solução de diálise é levada ao abdômen durante 24 horas, devendo ser realizadas várias trocas manualmente ao longo do dia. Como funciona? O procedimento consiste em introduzir o líquido na cavidade peritoneal, desconectar o catéter na bolsa e colocar uma tampa no catéter, para que a pessoa consiga realizar as atividades do dia a dia. À medida que o tempo passa, o líquido vai promovendo a remoção das toxinas e a taxa de filtração diminui, de forma que é necessário haver uma nova administração da solução. De forma geral, a administração pode ser feita de 30 a 45 minutos, e a solução costuma ficar no abdômen por cerca de 6 horas. No entanto, esse tempo pode variar de pessoa para pessoa, de forma que podem ser necessárias 4 a 5 recargas por dia, de acordo com a orientação médica. Também vou falar um pouco sobre o transplante e de como ele é realizado. O transplante renal é realizado mediante a doação do órgão, partindo de um doador vivo e sem qualquer doença, não havendo exigência de relação com o paciente ou de um doador falecido. Porém, neste último caso, a doação só poderá ser feita após a confirmação da morte encefálica, ou seja, morte causada pela perda irreversível das funções do cérebro. O rim do doador é retirado em conjunto com a porção da artéria, veia e uréter, através de uma cirurgia no abdômen. Posteriormente, o órgão é inserido em um recipiente. As porções de veia e artéria são ligadas às veias e artérias do paciente receptor, enquanto o ureter transplantado é ligado à sua bexiga. O sangue do doador será cruzado com um dos receptores na fila de transplante, e aquele paciente que for compatível com o órgão receberá o rim. Agora eu vou falar um pouco sobre a prevenção da doença renal crônica. A definição da DRC é baseada na taxa de filtração glomerular, estimada a partir da creatinina sanguínea e na perca de proteínas, albumina para diabéticos. Desde então, diversos estudos realizados em diferentes partes do mundo, cerca de 11% da população adulta tem DRC. Com isso, as principais doenças que determinam a necessidade de tratamento dialítico e transplante renal são a diabetes mellitus e a hipertensão renal, incluindo também pacientes de alto risco, aqueles que são obesos e fazem uso de tabagismo, gerando então um grande desafio para o manuseio da DRC, já que a mesma é progrediu durante anos, sendo completamente assintomática. Observa-se também um grande número de pacientes que se apresentam no caso de urgências, com a necessidade imediatamente de tratamento. Com isso, a Sociedade Brasileira de Nefrologia lançou em 2013 uma campanha com o nome Previna-se. Essa campanha tem de duração o ano todo, é uma campanha contínua que tem o objetivo de alertar tanto a população quanto os profissionais da área de saúde. Bom, gente, falando um pouco agora sobre a atuação da enfermagem, de primeiro é muito importante eu destacar que o enfermeiro ele desempenha um papel importante de cuidador
e educador. E também ele é responsável por sistematizar e incentivar o autocuidado. Então, por isso, é necessário que se desenvolva atividades de promoção da saúde de forma educativa para reduzir a incidência da DRC, ou seja, da doença renal crônica, e melhorar também a qualidade de vida da população. As medidas de prevenção da DRC, elas devem ser implementadas no atendimento dos pacientes na atenção básica em saúde, e elas visam a promoção da saúde, ao controle rigoroso da diabetes e da hipertensão, e a investigação da função renal, em especial nos grupos de risco para a DRC. Bom, também é muito importante que haja um cuidado especial para aqueles pacientes que apresentam condições crônicas. Dentro desses cuidados, incluímos autocontrole nos níveis de glicose no sangue, no caso a glicemia, onde se vai utilizar 2 tipos de hormônios, um que seria a insulina e outro que seria a glucagon. Uma dieta alimentar e atividades físicas, onde o paciente deve incluir alimentos mais saudáveis e também a prática de exercícios físicos. A medicação e o cuidado especial com os pés também é muito importante. Quando o paciente se encontra em situação de doença renal, ele pode apresentar dores nos pés, pode sentir um inchaço, uma dilatação. Então, é essencial que haja uma prescrição médica para o alívio dessas dores. Bom, gente, também é recomendado a monitoração da proteinúria dos hipertensos e diabéticos, considerados de alto risco para a DRC. E o que seria a proteinúria? Bom, a proteinúria é nada mais, nada menos que a falta de proteína na urina. E a falta de proteína na urina é um dos principais indicadores que o paciente apresenta DRC, principalmente se esse paciente é hipertenso ou diabético. Eu também não poderia deixar de falar sobre a nefrologia. A nefrologia é uma área especializada em prevenir, diagnosticar e tratar doenças do trato renal. Portanto, o enfermeiro nefrologista ele é responsável pela assistência dos pacientes com insuficiências renais. Dentre as funções que o enfermeiro nefrologista carrega estão a prevenção de doenças renais e promoção da saúde renal com a comunidade, um acompanhamento de terapias renais, a realização de gestão dos tratamentos em pacientes com quadros crônicos e a avaliação da técnica e operacional em procedimentos. Sendo assim, eu concluo que a enfermagem mostra distintos níveis de conhecimento nos fatores de risco para a DRC e em relação aos fatores mais proeminentes na atenção básica à saúde. E já quanto às medidas preventivas, como mudança nos hábitos de vida, eles adotam diferentes estratégias no atendimento. E essas estratégias seriam visita domiciliar, realização de grupos terapêuticos e orientação da tecnologia para aproximar o paciente com o profissional. Portanto, eu confirmo que a enfermagem ela é uma ferramenta que vem a cada dia cuidando e auxiliando com a doença renal crônica, promovendo a melhoria e o alívio dos pacientes.